Olá, graça e paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e gostaria de convidar você para passar aí os próximos minutos comigo, estudando a palavra de Deus. Queridos, nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 2 e também capítulo 3, que o Senhor Jesus, quando enviou aquela mensagem, aquelas cartas às 7 igrejas, Jesus ali demonstra através daquelas cartas que conhecia de forma precisa e exata cada uma daquelas igrejas. E nós vemos ali naqueles relatos que Jesus, ele trata de detalhes a respeito de pessoas, de lugares e também de coisas, acontecimentos bem específicos. Mas apesar, queridos, de ser ali coisas bem específicas, aquela mensagem que Jesus enviou não foi apenas para aquelas igrejas. Jesus falou para aquelas igrejas e fala hoje ainda para nós através da palavra de Deus. E assim como ele mandou aquela mensagem para as igrejas, essa mensagem também serve para os nossos dias. Por quê, queridos? Porque o conteúdo daquelas cartas são relevantes em todos os tempos. E hoje eu gostaria de falar com você sobre a igreja de Tiatira, uma igreja que se contaminou. Por isso, abra aí a sua Bíblia comigo. Em Apocalipse 2, nós vamos ler dos versos 18 até o verso 21 apenas. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Queridos, quando nós olhamos para esse relato, nós vemos que num primeiro olhar, num olhar raso ou num olhar assim como o meu e o seu, nós olharíamos para aquela igreja e podíamos pensar: está tudo bem, está tudo perfeito. Olha o amor que eles têm, olha a fé, olha o serviço, olha a perseverança. As obras que eles fazem hoje são muito mais numerosas do que as do princípio. Mas Jesus, queridos, é aqueles que têm os olhos de fogo, é aquele que tudo vê. Então ele não via apenas esses elogios que ele próprio teceu. Jesus conseguia enxergar mais profundamente. Então ele olhava tudo isso que eu e você vemos: amor, perseverança, a fé, as obras, mas ele enxergava coisas ainda mais profundas. Então é ali, queridos, nessa correção, nessa disciplina que o Senhor vai nos mostrar que aquela igreja, apesar de estar toda bonita por fora, ela havia se contaminado dentro. É como uma fruta que por fora, assim, na sua casca está toda bonita, mas por dentro ela pode estar podre. E Jesus enxergou, queridos, ali que o problema daquela igreja era que aquela igreja tolerava Jezabel, tolerava alguns pecados. Não era que aquela igreja não amava, não é isso. Jesus próprio vai dizer aqui: eu conheço as tuas obras, o seu amor. Então Jesus aqui elogia o amor daquela igreja, Jesus elogia a fé daquela igreja. O que Jesus está dizendo aqui não é o que ele disse para a igreja de Éfeso: volte ao primeiro amor, não é. O que ele está dizendo aqui e o que ele está pedindo para essa igreja, queridos, é para voltar à sua essência. Por quê? Porque a essa igreja aqui, ela estava deixando que o mundanismo entrasse dentro dela. Algumas práticas, queridos, daquela sociedade estavam adentrando as portas da igreja. E como que alguns estavam fazendo vista grossa, alguns estavam tolerando certas práticas pagãs
dentro da casa de Deus e no seu próprio testemunho. Alguns estavam negociando os princípios e valores do reino de Deus e absorvendo princípios desse mundo que jaz no maligno. É como se aquela igreja, queridos, estivesse manchada na sua santidade. E essa é a palavra-chave. Aquela igreja que estava ali naquela cidade para ser luz para aquela cidade, sal naquela terra. Eu e você que somos filho de Deus, filha de Deus, que fomos chamados para ser luz nesse mundo e sal nessa terra com o nosso testemunho de vida, com os nossos valores e princípios do reino de Deus. Nós que fomos chamados para impactar cidades, impactar nações. Através desses valores, através desse testemunho, de repente, começamos a nos misturar com aquele mundo. Então, eu e você precisamos, queridos, voltar à essência. Precisamos procurar vivermos de forma santa e digna. Porque, queridos, existe um chamado para nós. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, essa igreja que havia se corrompido na sua moralidade, tolerando ali pecados, tolerando algumas práticas pagãs, então havia se contaminado. Então, nós começamos a olhar para essa história. E o primeiro ponto, queridos, que eu enxergo aqui é um Deus que tudo vê. Nós vemos aqui, então, logo na apresentação de Jesus, dizendo: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Queridos, é necessário que eu explique um pouco sobre Tiatira. Porque Tiatira ali, ela era uma cidade onde havia muito comércio. Então você vai ver ali fábricas de tecido, de cerâmica, de tintura. E devido a esse vasto comércio, esse grande número de trabalhadores, isso fez com que surgisse na cidade o quê? Sindicatos, grêmios, né? E cada um desses sindicatos que eram formados ali pelos trabalhadores levantava um Deus patrono. Então aquela cidade se movia através, queridos, daquelas práticas, e pessoas para fazer parte daquele clube social e também daquele clube comercial, muitas das vezes era preciso para entrar ali, abrir mão, queridos, de alguns valores ou até se corromper. Precisava jogar o jogo deles, digamos assim. Então os cristãos dessa igreja, que também eram moradores daquela cidade, trabalhadores naquele local, se eles quisessem ali desenvolver um comércio, eles eram obrigados, constrangidos a abrir mão dos seus princípios e valores do reino, para então juntar aquele clube social, aquele clube ali comercial. E queridos, a primeira coisa que eu aprendo com isso é que o mundo investe pesado sobre nossas vidas. O mundo nos constrange a nos conformarmos com ele, a nos moldarmos a ele, querendo em todo o tempo que a gente coma dos manjares que ele nos serve. É como se nós estivéssemos sentados em uma mesa e naquela mesa fosse nos oferecido comida estragada, fosse nos oferecido ali comida consagrada, e nós, para fazer parte daquele povo, parte daquele clube, fôssemos constrangidos a comer daquela comida, a jogar aquele jogo. Então o mundo, ele investe contra nós e está sempre nos convidando a participar desse banquete. Por exemplo, convida você a fazer um negócio, mas para fechar um negócio você tem que fazer parte de esquemas, comprometendo assim o seu testemunho cristão, a sua santidade perante o Senhor. Mas eu e você precisamos lembrar que o Senhor chamou o seu povo para viver na luz. O Senhor chamou o seu povo, queridos, para ser um povo santo, consagrado, separado. Eu e você, queridos, devemos perseverar nos valores e nos princípios cristãos. Eu e você devemos viver uma vida de integridade. É isso que o Senhor espera de mim e espera de você. E talvez, queridos, você pense assim: mas eu vou só fazer aquele negócio ali, meu pastor não vai saber, meu líder não vai saber. Mas o Deus que tudo vê, sabe, queridos. Eu vou dar só um pulinho ali, a minha esposa não vai saber. Queridos, não é sobre o seu pastor, não é sobre a sua esposa, é sobre o Deus que tudo vê.
Dele nós não escondemos nada. Dele, queridos, ali não tem como nós fingirmos para Ele, não tem como nós escondermos nada dele. Ele sabe todas as coisas. No próprio verso 23 do capítulo que lemos, ele vai dizer: eu sou aquele que sonda os corações e as mentes. Sou aquele que esquadrinho as mentes e os corações. Então ele sabe das nossas intenções, ele sabe das nossas emoções, ele sabe dos nossos desejos. Ele sabe, queridos, tudo que eu e você fazemos, desejamos, aspiramos, sonhamos. Ele sabe das tentações que eu e você passamos. Ele sabe, queridos, de todas as coisas. Ele é um Deus que vê não apenas por fora, mas um Deus que sabe de tudo o que acontece dentro. E essa é a apresentação que ele nos faz. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Eu não sou qualquer um, eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou aquele que vive. Eu sou o Filho de Deus e como Filho de Deus eu tenho a onisciência, a onipresença, a onipotência. Eu sou o Filho de Deus, aquele que tem olhos de fogo, ou seja, olhos penetrantes, olhos que nos olham profundamente e conseguem enxergar os quartos mais escuros da nossa alma. Um Deus que nos conhece melhor do que nós próprios nos conhecemos. Um Deus, querido, que nos olha como se fosse assim, um olhar de laser. E está dizendo para essa igreja e está dizendo para nós: olha, o problema não está na embalagem, o problema não está na obra, o problema está que vocês estão abrindo concessões. E não dá, queridos, para viver com um pé no mundo e outro na igreja. Não dá, queridos, para nós ficarmos indecisos, não dá para nós ficarmos em cima do muro. Existe um problema dentro e nós precisamos tratar esse problema. Ou seja, o Filho de Deus, esse que tem ali os pés reluzentes como de bronze, ele está dizendo que ele tem poder, ele tem todo o poder para pisar nos inimigos. Esse, o Filho de Deus que passeia entre os candelabros, ele está passeando no meio da igreja, ele está vigilante, está a sondar mentes e corações. Mas depois, queridos, eu vejo um segundo ponto aqui também. Eu vejo então o primeiro ponto, um Deus que tudo vê, mas eu também vejo aqui um segundo ponto, um Deus que tudo conhece. Ele conhece todas as coisas. Jesus está atento a tudo que fazemos, a tudo, queridos, que ele está atento a todas as nossas ações. Por isso, ele sabe como nós temos comportado, como nós temos vivido. Ele sabe de todas as coisas e diz para mim e para você: eu conheço as tuas obras. E essa primeira parte aqui é uma parte de elogios, é uma parte que serve de exemplo para nós, que somos igreja, um corpo, mas somos igreja como indivíduo também. Eu e você podemos nos inspirar nos elogios que Jesus teceu a essa igreja, para que também nós cultivemos esses valores. Então ele olha para aquela igreja e diz: eu conheço as tuas obras, o seu amor. Ah, queridos, como eu gosto dessa expressão, eu conheço o seu amor, porque Jesus está ressaltando um tipo de amor aqui genuíno, um amor puro, aquele amor que ele estabeleceu ali na Bíblia: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Um amor como nós também encontramos na carta de Coríntios, capítulo 13, não é verdade? Ele então exalta aqui essa qualidade. Era uma igreja que tinha amor e uma forma de amor que o Senhor aprova. Mas ele olha para essa igreja e fala: eu também vejo a sua fé. Uma fé, queridos, ali que produz obras vivas e não obras mortas. Eu gosto muito de uma expressão que o apóstolo Paulo utiliza quando escreve a Timóteo: uma fé não fingida. Então aqui, quando ele aprova o tipo de fé dessa igreja, provavelmente é uma fé não fingida. Uma fé, queridos, que dá frutos. Uma fé aqui, queridos, que resulta em obras, e muitas obras. Então nós vemos um amor genuíno, uma fé não fingida, e esse amor genuíno com essa fé não fingida, ela produz, queridos, uma perseverança, e a perseverança é a marca do cristão verdadeiro, porque ele tem constância, ele permanece, ele persevera, independente das circunstâncias boas ou más, da abundância ou da escassez. O verdadeiro cristão, ele persevera em tempos difíceis, em tempos bons, ele persevera em todo tempo.
mas eu vejo também esse amor genuíno, essa fé não fingida, produzindo não apenas perseverança, mas produzindo serviço e produzindo inúmeras obras. Ah, queridos, como isso aqui me alegra, porque ele destaca marcas aqui de uma igreja que tem maturidade na fé, uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja que persevera. E quando você vai ali na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, ele vai ali exaltar naquela igreja exatamente essas 3 características: amor, fé e perseverança. Então que eu e você, ao olharmos para essas obras da igreja de Tiatira, para que eu e você, queridos, ao olharmos para esse texto, a gente tome como exemplo esse tipo de obra: amor, fé, obra frutífera, obra viva, perseverança e serviço. Mas eu também continuo olhando aqui para esse texto que nós lemos, apenas esses 4 versículos, e eu vejo que não apenas Deus tudo vê, não apenas Deus tudo conhece, né? Mas também eu vejo um Deus aqui que nos corrige, um Deus que nos disciplina. E Deus, queridos, nos corrige porque Ele quer o nosso bem. O Senhor nos disciplina, por quê? Porque Ele nos ama. Talvez você esteja me assistindo, você seja pai, seja mãe. Por que você disciplina o seu filho? Porque você quer o bem dele, porque você espera que ele se torne uma pessoa íntegra, uma pessoa de bem, não é? Uma boa pessoa. Então você o corrige, você o disciplina. E é por isso que Deus faz isso comigo e com você. Então, nesse momento aqui, o Senhor, nos versos 20 e 21, ele vai trazer uma palavra de correção para aquela igreja. Depois, então, que ele mostra que está ali no meio deles, que está vigilante, que está vendo todas as coisas, ele mostra também que conhece as obras e aprova aquelas obras. Mas agora ele vai trazer um ponto em que ele não está feliz com aquela igreja. Um ponto no qual o Senhor não aprova vindo daquela igreja. Está no verso 20. Eu tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel. Ela ensina, ela engana, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer ali de mesas ou provar de coisas sacrificadas a ídolos. E aí, queridos, ele também traz aqui um alerta. Ele está dizendo: eu dei tempo para que aquela igreja se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Então vamos começar aqui por essa questão de Jezabel. Nós não sabemos ao certo se era alguém a quem Jesus estava se referindo na igreja, mas provavelmente aqui é uma alusão, né, ao Antigo Testamento, ali no livro de Reis, porque havia ali uma rainha perversa chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, que foi ali contemporânea do profeta Elias. Essa mulher, queridos, ela trouxe ali o politeísmo, né, no meio do povo de Israel. Ela instaurou o culto a Baal. Então ela induzia aqui o povo de Israel à idolatria. Então ela misturava a religião do povo de Israel com o culto a Baal. Então pode ser que aqui, aquela igreja, porque estava num contexto de idolatria, num contexto de paganismo, através daqueles vários sindicatos, daqueles vários grêmios, pode ser ali que também cada um daqueles deuses levantados naqueles grêmios e os cristãos ali constrangidos a se prostrarem perante aqueles falsos deuses, pode ser sim uma forte alusão a Jezabel por causa dessa prostituição espiritual. Não apenas ali na época de Jezabel, como dissemos no livro de Reis, mas também aqui, nessa época da igreja de Tiatira, uma prostituição espiritual, já que os sindicatos induziam aqueles cristãos a ali prostrarem perante outros ídolos. Mas eu e você precisamos seguir o exemplo de Daniel, que mesmo ali, queridos, sendo obrigado a se prostrar perante outro Deus, ele não se prostra. Diz a palavra de Deus no livro de Daniel que Daniel decidiu firmemente no seu coração não contaminar-se. E eu e você,
diante desses manjares que o mundo nos oferece, diante desses convites ao prazer que o mundo nos oferece, nós devemos decidir firmemente no nosso coração a não nos contaminarmos com as iguarias da mesa do rei, nem com as delícias temporárias, nem com os prazeres temporários desse mundo. Nem tampouco eu e você podemos nos prostrar perante outros deuses, porque eu e você sabemos que não há Deus semelhante ao nosso Deus. Não há Deus fora do Deus Altíssimo ao qual eu e você servimos. Então a nossa postura tem que ser um posicionamento de não a perversão e sim a santificação. Essa mulher aqui, queridos, vinha com uma conversinha, com um diálogo de que as pessoas ali, para enfrentar o pecado, elas tinham que experimentá-lo. Então ali ela trazia essa conversa que conheça o pecado para depois você lidar com ele, experimente o pecado para depois você vencê-lo. Aqui, queridos, eles chegam a trazer uma expressão que está aqui no verso 24, dizendo que eles eram induzidos, os cristãos daquela igreja eram induzidos a conhecer os profundos segredos de Satanás, como se eu pudesse fazer todo o mal com o meu corpo, né? E ainda assim não corrompesse o espírito. Queridos, Jesus, ele sofreu todo tipo de tentação, mas Jesus não pecou. Ou seja, Jesus não teve que experimentar o pecado para vencer o pecado. Jesus venceu com a palavra de Deus, venceu com teus testemunhos, venceu ali, queridos, em oração, com santificação. Então nós derrotamos essas mentiras, essas heresias, esses modismos com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Eu e você não temos que estar numa situação de pecado para experimentarmos o pecado e depois combatê-lo, não. Nós sabemos que uma vez que o pecado nos pega, queridos, depois é muito difícil de nós abandonarmos aquela vida. Então nós temos sim que nos santificarmos diariamente. Queridos, eu fico olhando às vezes para a igreja, eu fico olhando para as nossas vidas e o convite é sutil. O pecado às vezes vai entrando na nossa vida sutilmente. Hoje eu abro uma concessão e conto uma mentira. Amanhã eu sou convidada a participar de um esquema para fechar um negócio. E eu então, queridos, entro naquele esquema e fecho um negócio ilícito para ganhar dinheiro. Amanhã eu sou convidada a participar de um adultério. E assim eu vou abrindo concessão e concessão. Eu vou negociando princípios do reino, eu vou negociando valores do reino. E quando eu menos vejo, eu estou numa lama de pecado. Mas guarde algo, queridos, no seu coração. Eu e você não negociamos o nosso testemunho, nem valores do reino. Nós não negociamos princípios do reino, nem por status, nem por dinheiro, nem por fama, nem por sucesso, nem por nada. Eu e você buscamos, sim, a santificação. Eu e você buscamos ser santo como o Senhor é santo. Eu e você procuramos agradar o nosso Deus, porque nós sabemos que sem santificação nós não veremos a Deus. Então nós continuamos vendo aqui a história dessa igreja e infelizmente, queridos, o Senhor não aprovou, né? Essa questão, essa parte, esse ponto fraco da igreja. Essa igreja havia se misturado com o mundo, essa igreja havia se contaminado, ou seja, essa igreja não se santificou. Queridos, guarda algo, o Senhor não está pedindo que eu e você sejamos perfeitos, Ele está pedindo para nós sermos santos. E santo não é aquele que nunca peca, santo é aquele que sempre se lava. Então talvez você esteja confundindo santificação com perfeição. Perfeição, querido, perfeito só teve um, que foi Cristo Jesus. Eu e você não somos perfeitos, mas desde o momento em que nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo começou uma obra de santificação na minha e na sua vida. E diz a palavra de Deus que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então eu e você estamos nesse processo de aperfeiçoamento, de santificação pelo Espírito Santo. Ainda não somos, mas estamos trabalhando para isso. Então o Senhor não está requerendo de você uma perfeição que você não consegue. Ele está pedindo para nós procurarmos ser santo. E aí,
A segunda coisa que eu vejo aqui, né, nessa correção, é o que eu já citei para você, quando o Senhor vira e fala assim, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Ah, queridos, é tão triste porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, Ele está aqui de braços abertos esperando que eu e você confessemos os nossos pecados, que eu e você, que eles nos arrependamos dos nossos pecados. E a Bíblia diz que quando eu e você confessamos, que quando eu e você nos arrependemos, há perdão, e dos nossos pecados Ele jamais se lembrará. Então é preciso que eu e você nos acheguemos ao Senhor, que nós rasguemos o nosso coração, que nós confessemos os nossos pecados, as nossas iniquidades, e Ele vai nos perdoar. Mas, queridos, se não houver esse arrependimento da nossa parte, ou seja, se não houver esse quebrantamento da nossa parte, se nós ficarmos com o nosso coração endurecido, nós vemos aqui que vem um juízo. Eu li só 4 versos, mas quando você prossegue na leitura dos versos, o Senhor está falando, se não se arrepender, vai haver juízo. E aí eu fico pensando que talvez que eles têm gente que tem o seguinte raciocínio. Ah, eu sei que eu estou fazendo coisa errada, mas o máximo que pode acontecer é eu ser julgado, preso. Aí eu posso ou pagar uma fiança ou cumprir 1/3 da pena. Queridos, nós não estamos falando de justiça humana, nós estamos falando de juízo de Deus. A justiça humana pode ser que tenha um prazo, mas se você não se arrepender, o juízo de Deus é um juízo eterno. A condenação é eterna. Você não paga fiança. Não é querendo indo a Meca uma vez por ano, não é orando 5 vezes por dia, não é jejuando no mês do Ramadã, não é indo a Aparecida do Norte, não é rezando 20 Pai Nossos. Queridos, se você não se arrepender e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, haverá uma condenação. E essa condenação, queridos, é eterna. Por isso, eu e você, como igreja, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque o sangue de Jesus, ele lava ali, queridos, os nossos pecados. O título de dívida que havia contra mim e a sua vida, ela foi cravada na cruz do Calvário. É isso que nós vemos nas Escrituras. Mas para que essa dívida seja anulada contra mim, eu preciso que eles tenham os meus pecados perdoados. Eu preciso receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que é Ele quem me justifica, que é Ele quem morreu pelos meus pecados. Ou eu e você, queridos, passaremos a eternidade juntos no novo céu e na nova terra, ou nós, se não nos arrependermos e recebermos Jesus, passaremos, queridos, também a eternidade, mas em outro lugar. Será ali, queridos, no inferno, né? Então eu e você como igreja precisamos nos posicionar firmemente e decidir no nosso coração de uma vez por todas que nós não iremos nos contaminar com esse mundo que jaz no maligno. Nós não, queridos, abraçaremos essas práticas pecaminosas que estão diante de nós, dizendo para nós que é tudo normal. Não é normal, queridos, não é normal. Guarda bem isso. Uma infidelidade. Não é normal um adultério. O normal é um homem e uma mulher viverem em santidade, em fidelidade até que a morte os separe. Não é normal, queridos, o amor de toda espécie. O exemplo bíblico que eu e você temos é que Deus criou o homem e a mulher e eles se tornaram uma só carne. Então não é normal certas práticas que o mundo quer que a gente considere como normal, porque nós temos o padrão, e o nosso padrão, para mim e para você que somos filhos de Deus, é o padrão bíblico e não o padrão desse mundo. Então eu e você nos pautamos pela palavra de Deus, pelos princípios e pelos valores do reino de Deus. Então o Senhor convida essa igreja a se arrepender dos seus pecados. Ele convida essa igreja a voltar à santificação, ou seja, a voltar à essência. Eu e você fomos chamados para influenciarmos esse mundo, para fazermos a diferença nesse mundo e não o contrário. Não é o mundo que influencia a igreja, mas é a igreja que influencia o local aonde ela está. E para terminar, o Senhor diz: permaneça naquilo que vocês aprenderam, até que eu venha. E aqueles que permanecerem fiéis, que guardarem aí a palavra do Senhor, o testemunho,
A esses, diz ele no verso 27, ele as governará com cetro de ferro e as despedará com um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nós temos que manter aquilo que nós permanecermos naquilo que já aprendemos. Nada de modismo, nada de novidade. Permaneçamos na doutrina dos apóstolos, permaneçamos na palavra de Deus e naquilo que a palavra de Deus nos instrui. E a esses que permanecerem fiel, nós reinaremos com ele, e a nós será dado, queridos, a mesma autoridade que ele recebeu do Pai será dada a nós, e nós o receberemos, nós receberemos a estrela da manhã. Então guarde o seu testemunho, se santifique, queridos, diariamente. Que Deus te abençoe.